E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Conforme combinado na aula de hoje, eu quero terminar esses conceitos básicos de demografia, falar um pouquinho mais sobre população brasileira, para prepará-los para o nosso plantão de dúvidas que vai ser na semana que vem, no próximo dia 9, e a nossa prova no próximo dia 10, tá bom? A nossa prova é uma prova com um único tema: demografia, população. Na aula passada, na aula que eu postei ontem para vocês, na verdade, isso mesmo que eu postei ontem para vocês, nós falamos sobre população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, fecundidade, mortalidade geral, conceitos gerais, básicos de demografia. Tem um conceito que eu trabalhei muito com vocês, que eu quero que vocês aprofundem nos estudos, ok? Preste atenção que eu estou aqui preparando um roteiro, a gente está dialogando sobre temas que vão ser importantes para a prova. O conceito de transição demográfica. Então, como é que funciona uma transição demográfica? Quando a gente olha no tempo, coloca, por exemplo, o comportamento da curva de crescimento vegetativo ao longo do tempo, a gente percebe que ela tem um comportamento de uma certa estabilidade, até porque estou falando de mais ou menos por volta do século XVIII, isso em níveis gerais, tá bom? Por volta do século XVIII, a população havia uma taxa de natalidade e uma mortalidade que eram proporcionais. A natalidade era superior, então como a natalidade, o crescimento natural ou vegetativo é a natalidade menos a mortalidade, nós tínhamos um crescimento vegetativo estável. Com a melhoria da medicina, com a ampliação do saneamento básico, com o uso das vacinas, a redução da mortalidade geral, nós temos uma fase em que a natalidade permanece igual, porém a mortalidade cai. Isso provoca um aumento do crescimento vegetativo. Então, essa mudança no comportamento geral da população, ela já representa uma certa transição demográfica. E aí a gente prossegue nessa situação ao longo do século XX, em que eu tenho uma natalidade estável e uma mortalidade em queda. A mortalidade ela se estabiliza e a natalidade começa a cair. Cai drasticamente. Então, todas essas mudanças percebidas no comportamento da curva do crescimento vegetativo, das curvas de natalidade e mortalidade expressas, e aí quando eu coloco as duas juntas no gráfico, eu tenho o comportamento, o crescimento vegetativo de uma população, isso mostra a transição demográfica. Então a transição demográfica é a mudança que acontece no perfil geral da população, sobretudo na alteração do crescimento vegetativo. Por que isso acontece? E aí a gente começa a refletir, como eu já disse, na questão da redução da mortalidade, avanço da medicina, medicina preventiva, que são as vacinas, saneamento básico, melhoria da renda geral da população. Em linhas gerais, isso refletiu positivamente. Então, nós temos uma primeira mudança. O que vai provocar a mudança do crescimento da taxa de natalidade? Por que a taxa de natalidade vai cair? A taxa de natalidade cai principalmente no momento em que nós temos uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho. A queda da fecundidade. Então, as famílias do modo de vida urbano têm também na mulher, da conformação familiar, da composição familiar, a mulher também trabalha fora e isso acaba se refletindo numa redução da taxa de fecundidade. O número médio de filhos cai. Junto com esse contexto, nós temos aí a disseminação de usos de métodos contraceptivos. Isso acaba provocando uma mudança geral e a natalidade também cai. A fecundidade cai, a natalidade cai. Então, isso significa a transição demográfica. Então, é essa a ideia principal. Aprofundem a partir do livro-texto conforme nós combinamos. Entrando na população brasileira, eu quero fazer uma caracterização geral para vocês que pode servir para também organizar o estudo de vocês em relação à nossa população. O Brasil é um país populoso e pouco povoado. Nós temos uma população absoluta numerosa, porém a nossa densidade demográfica é baixa. O crescimento populacional brasileiro ele foi acontecendo ao longo do tempo, conforme todas as fases tradicionais, as fases da transição demográfica, conforme nós expusemos durante a discussão sobre população mundial. Então a gente tem um primeiro levantamento populacional feito no Brasil em 1872, que apontava para o Brasil
um pouco mais de 9 milhões de habitantes. Vamos falar de 10 milhões de habitantes. A gente chega nos anos 70 do século XX com 90 milhões de habitantes e no censo de 2010 com 180 milhões de habitantes. Então a gente está falando de como se comportou a taxa de crescimento, o número total de habitantes, qual foi o crescimento. Olhando a partir desse período, a gente consegue ter uma dimensão de como se comportou a população brasileira. Assim como a gente falou de transição demográfica para níveis gerais de população mundial, a gente também fala sobre transição demográfica no Brasil. Então, quando acontece a principal transição demográfica no Brasil? Quando o Brasil se urbaniza. Nós já falamos sobre isso. A urbanização, ela reflete diretamente na diminuição do crescimento populacional brasileiro. O Brasil já foi um país de recepção de imigrantes. Então, a gente tem uma forma de verificar isso, nós chamamos de saldo migratório. Significa o número de imigrantes menos o número de emigrantes. Quantos chegam, menos quantos saem. No final do século XIX, o nosso saldo migratório era positivo. Isso contribuiu para o crescimento da população brasileira. Porém, essa situação, ela, basicamente no século XX, segunda metade do século XX, ela cessa. Então, a gente passa a ter um saldo migratório praticamente equilibrado ou, em algumas situações, negativo. Então, não é a migração que vai contribuir para a mudança populacional na estrutura de população brasileira. O que vai contribuir drasticamente na segunda metade do século XX é a urbanização. Ok? A urbanização, a migração da população do campo para a cidade e todas as consequências desse processo. Nesse processo de urbanização, nós temos um aumento do custo de vida, nós temos a mulher também se inserindo no mercado de trabalho ao longo do tempo. Essa maior inserção da mulher no mercado de trabalho provoca uma redução da fecundidade e, consequentemente, uma redução da natalidade. A natalidade cai drasticamente nos anos 80, por volta dos anos 80. Isso vai mudando o perfil da população. A mortalidade se estabiliza, ela caiu bastante no comecinho do século XX, ela se estabiliza e a natalidade continua em queda. Ou seja, o Brasil vive, comparando os últimos censos, uma redução significativa do seu crescimento vegetativo. Nós estamos aí também, estamos vivenciando uma transição demográfica. E a transição demográfica é justamente quando você tem uma mudança no comportamento entre natalidade e mortalidade. Temos um aspecto que merece ser ressaltado para vocês também se prepararem e estudarem em relação à população mundial e em relação à população brasileira, que é o envelhecimento da população. Então, a melhora da medicina, a melhora da renda de forma geral, ok? A gente não está falando da desigualdade aqui ainda. Estamos falando em níveis gerais, níveis estatísticos gerais. Isso provocou um aumento da expectativa de vida. Então, nós temos duas situações conjugadas. A redução da fecundidade, redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida. Menos jovens, menos crianças, mais idosos. Então, o Brasil, país de cabelos brancos. Essa frase ela é interessante para vocês pensarem qual é a perspectiva. O Brasil vive essa situação. Vamos lembrar da pirâmide etária, que é a forma mais importante da gente analisar. Pirâmide etária coloca homens e mulheres no eixo vertical, a variação de idade, as faixas etárias de idade, no eixo horizontal, a população total, homens e mulheres, dividido por sexo. Então o que a gente percebe? A pirâmide etária comecinho do século XX, ela é uma pirâmide perfeita, base larga, topo estreito, alta natalidade e baixa expectativa de vida. Com o passar do tempo, a gente vive o estreitamento da base e o alargamento do topo. Significa redução da fecundidade, redução da natalidade, redução do crescimento vegetativo, aumento da expectativa de vida. Tudo bem? Então, estudem pirâmide etária. Pirâmide etária é o que mais cai nos vestibulares, é um assunto muito... porque é só uma forma de colocar o dado no exercício para você comparar. Então, isso também vai cair bastante na nossa prova. Estudem análise de gráfico de pirâmide etária. Pirâmide etária é uma forma da gente olhar para a estrutura da nossa população, chamada estrutura etária. População mais jovem, mais idosa. O Brasil está vivenciando uma redução da população de crianças e jovens e um aumento da população idosa. Tudo bem? Por enquanto é isso. São esses os temas que eu quero cobrar de vocês. Então se preparem, venham com dúvidas para a nossa aula
de plantão que vai acontecer na quinta-feira que vem. Beleza? Galera, um abraço para vocês e até semana que vem. Valeu!